noite a todos. Boa noite. É com alegria que mais uma vez eu estou no lar de Francisco. Francisco de Assis é muito importante, não é? Brandura, perdão, amor. E esse é o nosso destino aqui na Terra. Esse é o nosso destino aqui na Terra. Fomos criados para o amor, para a brandura, para a paz, para a alegria. Quando nós invertemos isso, andamos na contramão. E andar na contramão dá trabalho. Então, que a gente possa, em cada momento de nossas vidas, realmente ver, acreditar, fazer, viver aquilo que fomos criados. Muitas vezes a gente passa uma vida admirando feitos de pessoas enviadas. E eu fico pensando, quando eu fui escolhida, né, na substituição para fazer esse trabalho de hoje, eu pensei no tema que pudesse realmente trazer para nós o Evangelho de Jesus. Falei com o Cristian, vou falar de George. A gente fica admirando o Evangelho, o nascimento de Jesus, maravilhoso a vinda de Jesus, a renúncia desse espírito de paragens de paz e de luz e vem viver entre nós. Toma um corpo físico, um espírito crístico, como é Jesus, toma um corpo físico de Jesus e vem, filho de Maria, de José, passa a sua infância junto com seu pai, na carpintaria, nós sabemos disso. O que Jesus fez do momento em que ele esteve no templo, quando conversou com os sacerdotes, até o início do seu messianato? Foi trabalhar com José, na simplicidade da carpintaria de José. A gente admira isso, é bonito. Todo o teu trabalho, o seu trabalho, as bodas de Caná, quando ele transforma a água em vinho, maravilhoso, muito lindo. Mas tudo isso a gente vem ouvindo na evangelização, quem esteve na evangelização, na catequese, nos domingos de outras doutrinas, enfim, como é bonito. Assistimos filmes, grupos de estudos, sempre admirando principalmente o maior mandamento de Jesus. Mas, será? Se nós não vivenciarmos esse Evangelho, cada um de nós, na sua unidade, na sua vida, no seu coração, no seu amor, essa mensagem de Jesus vai continuar de uma forma que está se propagando como nunca nós vimos tantos trabalhos assistenciais, como nunca vimos tantas seitas, tantas religiões, não importa o nome que dê, mas chegou o momento de tudo isso que nós estamos ouvindo falar, desse ser mais notável que a humanidade já recebeu. A sua vida, a sua obra é comentada, é discutida dentro de todos que já passaram na cultura, na civilização, através dos tempos, aqui entre nós. Sobre qualquer aspecto considerado o seu testamento, que é o Evangelho, é o mais belo poema de esperança, de consolação de que se tem notícia. É o mais belo poema de esperança, consolações de que se tem notícia. Foi muitas vezes incompreendido, assediado pela astúcia, pela perversidade, perseguido tenazmente, como nós sabemos, jamais teve medo. As fronteiras dos ensinos de Jesus propagou-se, não morreu. Os apóstolos ficaram, divulgaram, fundaram a Casa do Caminho,
Paulo, com as suas cartas, com as suas epístolas, saiu do Oriente, invadiu o Ocidente e trouxe para todos nós, carentes de justiça, procurando paz e carentes de amor. Ainda hoje, jamais a humanidade voltaria a viver dias como aquele, em que ele esteve conosco, sofrendo, amando, ajudando, entendendo, e deixou o exemplo de uma vida incomparável, cantando para todos nós a boa nova, cantando, vivendo para todos nós a boa nova. Ainda hoje, a sua voz é ouvida, através de todos aqueles que sofrem, que aspiram por ideais de beleza e de felicidade. Todos nós que desejamos melhores dias, com plenitude, felicidade, paz, alegria, solidariedade e amor. Jesus Cristo, ele sobrevive hoje, no mundo de hoje, a partir dos testemunhos, a partir de novas histórias que escrevemos aos poucos. George escreveu a história dele no Evangelho. Eu acompanho essa casa há um bom tempo, a gente iniciou aqui o trabalho do colo de mãe. Hoje eu falei com a Christian que ela estagiou durante 3 anos, são 3 anos da criação do colo de mãe, né? Quando o Bruno desencarnou, eu falei que eu estagiei durante 18 anos para viver a desencarnação do Bruno. Então, hoje eu falei com ela que ela estagiou durante 3 anos com o colo de mãe para viver tudo isso. Mas nós vamos escrevendo as nossas histórias, a nossa história aos poucos. Do que adianta eu amar essa vida desse Espírito que se tornou Cristo? Do que adianta eu pregar a vida desse Espírito que se tornou crístico pela evolução espiritual? Do que adianta eu aplaudir tudo isso, se eu não começar a escrever pouco a pouco o meu Evangelho? Escrever pouco a pouco o meu Evangelho, acreditando que com essa boa notícia, que é o Evangelho de Jesus, nós também podemos mudar a nossa vida. Não adianta nada, absolutamente nada, se eu decorar todo o Evangelho, se eu decorar toda a Bíblia, se eu vir à casa espírita de segunda a segunda, se eu for lá para a rua distribuir alimentos, se eu fizer, se eu não escrever o meu Evangelho, escrever a minha vida, para que eu estou aqui? O que é que eu vim fazer aqui na Terra? Será que é somente admirar? Admirar Francisco? Admirar Francisco Chico Xavier? Admirar Madre Teresa de Calcutá? Se eu não praticar esse amor, não escrever, como o nosso querido George escreveu, saiu de uma casa, foi convidado a sair e fundou essa casa. Em tão pouco tempo, eu, como vocês sabem, eu falo por aqui, falo por acolá, eu estou aqui e acolá em vários lugares divulgando a doutrina dos espíritos. A gente vê casas de 20, 30 anos que não alcançaram o que essa casa alcançou. Então ele fez isso. Ele plantou essa semente que vai virar uma árvore imensa, com flores perfumadas e frutos saborosos. Mas para isso depende de cada um de nós que aqui estamos abraçar essa causa, levar adiante e escrever o seu Evangelho. Deixar de admirar, deixar de bater o joelho no chão, minha culpa, minha culpa, minha culpa, Deus me perdoa, perdoa, eu te pago tanto para que o Senhor me leve para o céu, não vai adiantar nada.
E esse evangelho nós vamos escrevendo aos poucos, aos poucos. Jesus, que esteve aqui, Jesus, esse espírito que foi criado simples e ignorante como nós, tornou-se modelo e guia para a nossa humanidade, tornou-se o espírito crístico, criado aqui simples como nós, com as mesmas possibilidades como a nossa de alcançar a perfeição. Deus não criou ninguém perfeito. Não, ora, não. Ele não criou ninguém com privilégio. Ele criou todos nós perfectivos. Todos nós com a possibilidade de nos tornarmos perfeitos, tal qual Cristo. Então nós temos que escrever. Mesmo que essa história nunca seja estudada, nos nossos grupos de estudos, no nosso culto do Evangelho, pode ser que hoje, você, eu, não tivemos tempo de falar de Jesus. Eu estou falando agora. Pode ser que vocês não tiveram tempo de falar de Jesus. Mas as pessoas estão de olho em nós. Você não coordena o colo de mãe? Você não faz aquilo lá na sua casa? Você não acabou de orar o Pai Nosso agora? Quantos estão olhando o nosso jeito de viver? Quantos estão de olho no nosso jeito de falar? Quantos estão de olho no nosso jeito de olhar? Quantos estão de olho no nosso trabalho lá? Atendendo no nosso comércio? Atendendo na nossa profissão, advogado, médico, enfermeiro, professor, lá no tribunal, aonde nós estivermos, estão de olho em nós. E uma pergunta que eu vou fazer, que eu quero que vocês respondem alto. Somente os encarnados estão de olho? Não. Os desencarnados estão de olho em nós. Ela está escrevendo o Evangelho, ele está escrevendo o Evangelho. O coitadinho do meu anjo guardião pode estar encolhidinho, porque eu não estou dando atenção a ele. Quantas vezes ele me sugere, faz isso, vai por aquele caminho, escreve a sua história, no bem que você faz. Quantos estão de olho quando nós estamos prestando serviço a alguém? O que eu estou colocando na minha emoção quando eu estou organizando alguma coisa, trabalhando, sabendo que nós estamos no lugar que os nossos pés nos colocaram, vivenciando as situações que nós construímos para nós, vivendo com as pessoas que nós colocamos em nossas vidas. Eles estão de olho. Nós estamos fazendo uma prova. Nós estamos fazendo uma prova na encarnação chamada Horaci, na encarnação chamada Juliana, na encarnação chamada Vitor. Nós estamos fazendo uma prova, assim como nós fizemos na primeira série, até concluir o nosso curso, várias provas. E várias provas nós estamos tendo nos processos de ir e vir. Será que eu vou aceitar não melhorar essa história? Para amanhã, quando eu voltar, eu trazer todas essas minhas encrencas, todas essas minhas dores, todas essas minhas aflições, porque eu não emprestei atenção naquilo que o Cristo deixou para a gente. Quando eu empresto o meu saber, que eu estou conversando com alguém, eu estou humilhando aquele alguém, é essa história que o mundo precisa. A história de Jesus a gente está ouvindo há muito tempo. Eu me lembro de que desde que nasci eu ouço a história de Jesus. Quem nunca ouviu falar de Jesus o Cristo, filho de Maria e de José, levanta o dedo. Ninguém levantou, nem os desencarnados que aqui estão. Mas é essa história vivida, a história que vai converter as pessoas, que vai deixar o exemplo para a conversão do outro. Essa história que vai poder mudar a vida das pessoas. Com o pequenininho que eu faço,
Eu não falei lá no trabalho, lá em casa, no meu dia a dia. Eu posso mudar a vida de alguém. Eles vão ver o Cristo em mim, ver o que aconteceu na minha vida e em nós, com a presença do Cristo. Eles verão. Porque quando nós encontramos as pessoas felizes, realizadas de alguma maneira, apesar de todas as dificuldades aparentes, nós começamos a prestar atenção. Alguém presta atenção em ser miserável? Alguém presta atenção naquela pessoa que reclama da vida o tempo todo? Alguém presta atenção naquela pessoa que acha que é um filhotinho de nada? Um filhotinho de cruz credo? Ninguém presta atenção. Bate, saída e vai. Nós prestamos atenção nas pessoas realizadas. Passou pela doença, passou pelo câncer, passou pela aflição da perda de um filho, passou pela aflição da viuvez, passou pela aflição das perdas financeiras. Kardec pergunta, está em Obras Póstumas ao Espírito de Verdade: vocês se preocupam com a minha parte material? Se não nos preocupássemos, nós não te amávamos. Então eles se preocupam. Passamos por tudo isso, mas conseguimos continuar, literalmente continuar de pé. De pé. Jesus, em momento nenhum ele baixa a cabeça, só na hora da cruz, que ele é crucificado, a cabeça pende. Ele sabia que iam jogar uma mulher equivocada nos pés dele. Aonde ele estava? Será que Jesus sentou no chão por acaso? Para ele poder olhar a mulher sem baixar a cabeça, na mesma direção. A pessoa realizada, a pessoa que está tentando escrever o seu evangelho, ela olha de cabeça erguida para frente. Por quê? A consciência está tranquila. A consciência está em dia. E as pessoas ficam de olho. Ela conseguiu. Ele conseguiu. Apesar de tudo, saiu de uma casa, fundou essa, estruturou essa, ele conseguiu. Saiu de uma perda, ficou de pé, chorou, sofreu, mas conseguiu. Saiu de uma doença difícil, de idas e vindas no Instituto do Câncer, no INCA, mas conseguiu. Perdeu um filho, uma filha, mas conseguiu. Através dessa observação, porque estão de olho em nós, conclui-se que esse crescimento pessoal também pode conseguir. Olha o exemplo do Evangelho. Se ele conseguiu, se ela conseguiu, vivendo o que eu estou vivendo, significa que eu também posso conseguir. Ou eu vou ficar observando um ser miserável para fazer como ele? Claro que não. Nós estamos aqui para sermos felizes, para sermos alegres, para termos paz. Nós assistimos tudo isso, todos esses exemplos nas palestras, sobre a grandeza de Jesus, do exemplo da sua história. Daí vamos aprendendo. Vovó dizia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. A pedra dura do nosso coração. A gente vai ouvindo, vai estudando, ali está o Pentateuco kardeciano, ali a gente vai estudando tudo isso, e sabendo que um dia estaremos frente a frente com as nossas realizações e com os nossos fracassos. Frente a frente. É uma notícia ruim que eu tenho que dar a todos vocês. Vitor falou que eu podia dar. Todo mundo vai morrer no corpo físico. Todos nós vamos. Vamos partir no corpo físico. Há poucos dias atrás foi George. Há poucos dias atrás
Foi Maria Fernanda, poucos dias atrás, foi Bruno. E nós vamos, todos nós vamos. E aí? O que nós estamos fazendo para que a partir dessa grandeza espiritual de Jesus, a gente consiga a nossa grandeza espiritual? Vamos aprendendo que o caminho é esse. O dia a dia é esse. E é esse o nosso foco. É esse o nosso foco. Porque eu não vou levar as casas maravilhosas que eu adquiri. Eu não vou levar os meus carros maravilhosos de todos os anos eu troco. Eu não vou levar o meu marido, lindo, cheiroso, que eu vou fazer 50 anos que estou com ele ano que vem. Amanhã faz 49 anos de convivência. Meu Deus, 49 anos. Não vai comigo, não vai não. A gente pode até se encontrar por lá, mas junto não vai. Que cada um vai para o seu canto. Não vamos levar nada disso. Nós vamos levar os prós ou os contras da vida vivida. Eu digo sempre, se eu sair daqui, for para um lugar de muita dor, eu peço logo o evangelho. Se não tiver, eu falo do evangelho, que o dirigente daquele lugar, cujo nome é, que vocês sabem, vai mandar eu embora. Vai. Assim é na vida. Assim é na vida. Ninguém está aqui em estação de férias, mas tem que viver como se estivesse na alegria de uma estação de férias. A vida é uma superação. É uma superação. E qual é o maior desafio dessa superação? Qual é o maior desafio? Qual é o meu maior inimigo? Quem é que me prende no chão? Eu. Eu tenho que superar a mim. Eu tenho que escrever o meu evangelho. E essa superação vai construir o meu crescimento pessoal. E eu vou escrevendo o meu evangelho, transformando a vida pelo que escolhe e pelo que vive. O evangelho, para ser verdadeiro, estou escrevendo. E para ele ser verdadeiro, ele tem cruz ou não tem? Bastante. Ele tem Calvário ou não tem? Quem nunca teve uma cruzinha vai levar. O Calvário. Lá está o Calvário. 3. Tem que ter ressurreição, levantar, acordar aqui. Ou a gente vai querer passar na cama como se morto fosse? Tem que ter a festa, a alegria das bodas de Caná? Tem. Tudo isso tem. E tenhamos a certeza de que nós nos localizamos, todos nós da humanidade, nos localizamos no Evangelho de Jesus, mesmo que não preste atenção por isso. Ele foi escrito anos atrás, mas ele é para nós a palavra dita aos nossos ouvidos, que quando a gente escuta, a gente pensa, eu posso ser feliz. Basta que nessa corrida eu supere a mim mesmo. Basta que nessa corrida eu supere o meu pessimismo. Basta que nessa corrida eu supere as dificuldades da minha vida. Eu não encontrei Jesus agora nessa encarnação, porque eu era beata. Dizem que eu ainda sou beata, né, Terezinha, no Espiritismo. Ainda dizem que eu sou beata, mas não tem problema. É bom ser beata no Espiritismo. Então, eu não encontrei Jesus agora pelos milagres que ele realizou, porque lá está, na codificação kardeciana, que milagre não existe. Ele manipulava os fluidos e curava. Ele falava e trazia o amor. A mim não importa se ele acalmou o mar. Porque eu andei sobre as águas. Eu andei. E ele me fez subir. Isso me importa. Fez um milagre em mim. Fez. A mim não importa se ele multiplicou os pães em 7.000. Que tende? Se ele pergunta. E o apóstolo responde, tenho 7. E ali ele alimenta 4.000 pessoas.
Cristian, você sabia, George podia imaginar que vocês teriam hoje 230 pessoas, 240 pessoas na rua querendo comida e não está sendo alimentado o pão, a comida? Agora eu vou ficar presa. Que ele multiplicou os pães, que ele andou sobre a água, que ele multiplicou os peixes. A mim não importa se ele ressuscitou os mortos. A mim não importa se ele teve corpo fluídico ou corpo material. Se Maria era virgem ou se não era virgem. Porque na minha vida, eu posso garantir que não foram poucas as vezes que ele acalmou os mares da minha vida. Não foram poucas vezes que as ondas atingiam 5 metros. Um tsunami. Um tsunami. Eu pensei que não fosse suportar, mas ele veio e me ajudou a andar sobre as águas. Me ajudou a andar sobre as águas e não afundar. Não afundar naquela maré alta da dor, não afundar. Quanto muitas vezes eu achei que eu ia afundar, que eu não ia sobreviver. Misericórdia, Senhor, me ajuda, porque eu não vou sobreviver a essa dor. Eu pensei nisso, tu não pensou, Juliana? Tu não pensou, Cristian? Pensamos. Misericórdia, porque eu não vou suportar essa dor. E a gente conseguiu. Sobreviveu com o Evangelho. Porque o Evangelho nos dá esperança. Nesse sobreviver a esse tsunami, a essas dores, com dignidade, com honra, de pé, nós estamos escrevendo o nosso Evangelho. E fazendo que o Evangelho de Jesus fique cada vez mais fortalecido pelo meu exemplo, pelo exemplo de vocês. Quando diz, ela conseguiu, eu posso conseguir. Ele conseguiu, eu posso conseguir. Porque nós sabemos que é um impacto tudo isso. Naquele momento, na hora em que veio a tristeza, sobre o poder da derrota, sobre o poder da decepção que a gente muitas vezes vive. Quantas vezes nós passamos por dificuldades terríveis e naquele momento passou, passa. Se fizermos um inventário agora das dificuldades vividas, que no momento nós pensamos que não ia suportar, que não ia sobreviver, e nós sobrevivemos. Passou, passa, ainda dói. Mas nós não vamos perder o rumo por causa disso, de forma nenhuma. O Evangelho nos deu um norte. Isso é viver o Evangelho de Jesus. É escrever o Evangelho de Jesus, é ver o norte que Ele nos dá. Nós precisamos de prova concreta que Jesus andou sobre as águas? Não. Porque Ele me fez andar no momento de dor, no momento de aflição e no momento de dificuldades. Essa prova, sim, eu tenho em mim. Ele me fez andar no momento de dor, de aflição e de dificuldades. Por isso, os espíritos de verdade, não importa se era uma pleiade, se era uma única personalidade, aqueles que trabalharam com Allan Kardec para nos trazer a codificação, escolheram somente a parte moral de Jesus para colocar no Evangelho segundo o Espiritismo. Nada de coisas que pode trazer discussões bobas, porque nós adoramos uma discussão. Então vamos discutir sobre o Botafogo, sobre o Flamengo e por aí adiante. Mas não sobre o poder de Jesus em nossas vidas. Nós não precisamos da prova concreta que Ele tenha transformado a água em vinho, que Ele tenha multiplicado os peixes. Eu não preciso de prova concreta, o Evangelho está ali. Quantas vezes na nossa fome de amor, de afeto, de atenção, Ele multiplicou isso em nós, na vivência do Evangelho, no entendimento do amor.
Quantas vezes Ele multiplicou o amor em mim, quando eu achava que ninguém me amava, que eu fui abandonada, que eu não fui acolhida, que eu não fui aceita. Quantas vezes Ele multiplicou em mim a minha autoestima, quando alguém me deixou, negou me dar o afeto e o carinho, negou de me dar a atenção. Ele multiplicou em mim tudo isso. Jesus multiplicou tudo isso em nós, através de uma única palavra, através do atendimento fraterno que acontece aqui. Quando alguém atende alguém na sala, fazendo um atendimento fraterno, não é Jesus que está atuando? Não são os espíritos amigos enviados? Eu preciso de prova disso? O alívio que me dá? Através de uma única pessoa, através de um único abraço, através de um único acolher, Jesus multiplica em mim a minha esperança e a minha alegria de viver. Eu preciso da prova concreta que Ele transformou os pães, que ele multiplicou os pães e alimentou 4.000 pessoas. Olha, se Jesus não tivesse sumido com o corpo dele, ainda hoje estariam vendendo um pedacinho do corpo dele. E a pessoa agarrada naquele pedacinho do corpo, pedindo que, pode ser até o corpo de um Joaquim Mané, uma Horaci que está por aí da vida, mas estariam vendendo. Se não tivesse, cadê Maria? Teve a ascensão, estariam vendendo pedacinho do manto de Maria até hoje. E nós acreditando. Porque nós precisamos do material, do palpável. Então eu me apego ao livro, eu me apego à obra e não realizo aquilo que eu vim fazer aqui. Quantas vezes nós pensamos que não tínhamos mais ninguém na vida? E diante dos nossos olhos, nós descobrimos uma única pessoa que representou para nós uma multidão. É ou não é? Já aconteceu isso com vocês? Estou sozinha, arrasada, miserável. Aparece uma única pessoa que nunca me viu, me dá um bom dia, me dá um abraço. Como você está? Naquele momento, essa única pessoa representa uma multidão de 7.000 pães. Com certeza. Nós temos multidões em nossas vidas. Do nosso lado. E mesmo assim, a gente pode se sentir só. A solidão, não sei se é livro, não sei se é conversa, se é filme, que diz que a solidão a dois é muito pior. E é. E uma única pessoa pode representar o mundo. Evangelho, esperança e liberdade é o nosso tema. Quando o Christian falou que era para eu vir, eu pensei nesse tema. Evangelho, esperança e liberdade. E isso não é teoria, nós sabemos na prática. Tem pessoas que têm o poder de preencher o nosso vazio, que preenche o nosso coração, absolutamente sem nada. Às vezes nem são adultos. Eu estou vivendo uma experiência, que acho que muitos de nós aqui estamos vivendo, a experiência de ser avó. Olha, o bichinho não sabe quem é a gente, de onde a gente veio, e a gente pega no colo, parece que você está ali com uma multidão no teu colo. Não sabe nem quem é você, não é verdade? Não sabe nem olha, aquele bebezinho ali, ó, ela está com a multidão ali nos braços. Ali representa mais do que toda a torcida do Flamengo, do Corinthians, junto. Eles nem sabem quem somos nós, tão pequenininho. Não sabe nem falar. Mas só de olhar, a gente está ali, só de olhar, já para de chorar. Aí a gente que é espírita pensa assim, é meu filho que voltou. Ju, eu tinha certeza que Guilherme era Bruno. Até que um dia, Bruno é meu filho que desencarnou, Guilherme é meu neto que chegou. E eu pensando comigo, Guilherme é Bruno, Guilherme é Bruno. Até que um dia, no nosso encontro lá, Unidos pela Saudade, nós fizemos uma dinâmica de escrevermos uma carta para os nossos filhos.
Porque a gente fica esperando uma carta deles. Falei, não, hoje nós vamos escrever uma carta para eles. Aí ficou mãe daqui, mãe dali, se agasalhou no chão, se agasalhou numa mesa, botou um papel no colo e fomos escrever. Aí Marilene, que é a companheira lá, virou para mim e falou assim, Ora, você não vai escrever uma carta para o Bruno? Eu pensei comigo, não vou, porque ele já está reencarnado aqui. Aí ele virou para mim e falou assim, eu quero uma carta. Aí eu já pensei, meu Deus. Mas ele deve estar dormindo, por isso que ele está aqui. Aí comecei a psicografar, até que no momento parou onde estava e falou, mãe, eu não sou o Guilherme. Eu não sou o Guilherme. O Guilherme é uma alma, um espírito amigo e familiar, mas eu continuo do lado de cá. Acabou. Mas diminuiu o meu amor pelo Guilherme, o amor do Guilherme por mim? Não, não diminuiu. Continua sendo uma multidão para mim. E as bodas de Caná? A festa. Deus é tão misericordioso que coloca essas festas na nossa vida. A presença de uma pessoa amada. Não estou falando aqui dessas coisas que andam por aí, não. Eu estou falando da festa do coração. E eles fazem festa, porque sabe que nós amamos. Pelo jeito que a gente olha, pelo jeito que a gente pega, pelo jeito que a gente fala. Tão pequenininho, mas representa um balaio enorme, uma cesta enorme de felicidade. E quantas vezes nós temos esse balaio enorme na nossa vida de felicidade, a gente não vê, que eu estou preocupada com aquele cisquinho que aconteceu na minha vida há 40 anos atrás. Estou multiplicando aquela mágoa, multiplicando aquele ressentimento, multiplicando aquele ódio, em vez de multiplicar esse momento gostoso que encheu um balaio de alegria. Vou para lá dia 30, ficar 40 dias com ele. Pode? Vou. A verdade é que dentro de nós, muitas coisas ficam adormecidas. Muitas coisas. Há quanto tempo não damos um sorriso? Eu quero todo mundo sorrindo para mim. Anda? Vamos? Vamos, 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 sorrindo. Há quanto tempo a gente não dá um sorriso como nas bodas de Caná? Vocês conseguem imaginar Jesus de cara fechada nas bodas de Caná? Vocês conseguem imaginar Maria chegando para ele? Filho, o vinho acabou. Mulher, o que tem eu a ver com isso? Mulher era senhora. Os nossos irmãos dizem que ele, naquele momento, ele negou a maternidade. Vamos estudar a língua. Senhora, minha mãe, ainda não chegou o meu momento. Ela não pergunta para ele, não discute para ele, dá uma ordem. Mãe é assim, mãe não discute, dá uma ordem. Chama os mordomos e diz, faz o que ele mandar. Naquele momento, ela deixou o único mandamento dela para a gente. Fazem o que ele mandar. E se nós fizermos o que ele mandar, nós estaremos escrevendo o quê? O nosso evangelho. E ele obedeceu. Tanto é que ele faz aquela transformação. Usando nada de milagre. Pelo amor de Deus. Nada de milagre. Ele manipula os fluidos. Segundo alguns, ele colocou o cheiro de um bom vinho. Segundo outros, for o vinho. Eu não me importo com isso. Se é importante para alguém, vai pesquisar. Vai ver se acha uma taça desse vinho. Para mim, não importa. Para mim, foi a alegria que aquilo trouxe. Para mim, o importante é a alegria que esse momento vivido aqui, que George, com certeza, está participando conosco, está sendo lá, tem uma telinha. Tem ou não tem, Cris? Tá, pode estar lá arquivadinho, depois ele vai olhar, ele vai participar. Vendo ele aqui em pé, sorrindo para mim, e vinha no meu ouvido e cochichava alguma coisa, mas era assim. Coisas boas, o evangelho são coisas boas, sentimentos bons, felicidade que vem de repente vem uma felicidade assim, com as pequeninas coisas, e a gente não sabe de onde está vindo, não sabe por que veio. É a esperança que o evangelho nos dá, evangelho e esperança. É o que a vida tem a sua capacidade de ser generosa conosco.
Estamos passando uma tempestade incrível e de repente vem aquela calmaria. É a vida que é generosa, é a multiplicação dos pães. É Jesus olhando para nós, naquele momento certo, naquele momento de amor. Então, não tem um jeito mais bonito de Jesus fazer presente na nossa vida, senão através das pessoas que amamos. Ou nós achamos que ele vai materializar aqui, carregando a cruz e sangrando. É isso? Não é. Ele se faz presente através das pessoas que nós amamos, através das pessoas que nos amam. Ou eu vou passar a vida todinha esperando que ele se materialize aqui, ou eu vou pagar para que isso aconteça. Não. E não tem nada mais de concreto, carnal e experiencial em nossas vidas do que esse amor que dividimos entre nós. Essa mão amiga que coloca, muitas vezes uma pessoa amiga coloca uma mão no nosso ombro e não fala nada, só colocou. Mas nós estamos preferindo muito mais lá no WhatsApp do que colocar a mão no ombro daquele que está do nosso lado, que não é mais concreto. Isso tudo é o Jesus humano acontecendo dentro de nós, não é o santo Jesus. É o Jesus humano acontecendo em nós. Nós vamos poder experimentar esse amor, sentir esse amor, através do amor que nos ama. É sentir Jesus. E não existe nada que possa brecar isso. Nem a morte do corpo físico. Nem a morte do corpo físico pode impedir que o amor do meu amor, chega esse amor até a mim. Nada, a não ser o meu querer. As pessoas deliciosas, maravilhosas, que fazem parte da nossa vida, mesmo com as dificuldades, amando, é Jesus presente, é Jesus atuante, através do amor. É Jesus atuante através do amor. Não precisa mais nada do que isso. Eu não preciso do templo religioso. Porque Jesus andava pelo caminho. Algum momento vocês ouviram dizer no Evangelho que Jesus tinha uma casa? Depois da infância dele em Nazaré? Ele andava pelo caminho. No caminho de Jerusalém para Jericó, de Jericó para Jerusalém, de Jerusalém para Betânia, para Nazaré. Ele andava 100 e poucos quilômetros, ele andava 30 quilômetros, andava no caminho, e no caminho ele curava leprosos, no caminho ele fazia paralíticos andar, no caminho ele fazia cegos enxergar, no caminho ele tirava demônios, perturbações dos outros. Nós estamos aqui no caminho, ou isso aqui é definitivo? Alguém aqui acredita que essa vida é definitiva, não é? Nós estamos no caminho, e há caminho da plenitude, há caminho da realização, há caminho da perfeição. Nós estamos no caminho, e quantos cegos batem à nossa porta? Muitas vezes não são cegos de visão material, cegos no equívoco, cegos nos momentos ruins. Quantas vezes paralíticos batem nesse nosso caminho e vêm na nossa porta? E o que é que nós estamos fazendo? E na questão 625 de O Livro dos Espíritos, qual é o modelo? Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido aos homens para lhe servir de guia e modelo? Qual é a resposta? Jesus. Modelo. O modelo é aquele que a gente segue, não é? Uma costureira faz ali o modelo e vai fazer a roupa baseada ali. Nós pegamos um modelo e vamos seguir. Milhões de pessoas querem seguir aquele modelo. Aí eu tenho a ele como meu guia. Mas para que ele está me guiando, mas eu estou aceitando como modelo. Aí para isso eu preciso viver aquilo que está lá na 886
de O Livro dos Espíritos, um passe de graça, com um copo de água fluidificada de graça, para quem me falar o que está na 886 de O Livro dos Espíritos. Não pode colar, está ali. Qual o verdadeiro sentido da caridade entendida por Jesus? Essa é a 886, bonita, né? Muito linda. A caridade entendida por Jesus. Benevolência para com todos. O que é isso? É querer que o outro morra? É querer que o outro exploda? É querer que o mundo pegue fogo? Não. Benevolência para com todos é querer o bem para todos. Só isso. Básico, só isso. Me traiu, vai sofrer, eu quero que ele morra, eu quero que ela morra. Esse miserável que está aí tirando o pão de todo mundo, ele vai ver o inferno que ele está aguardando. Aquele homem que mora lá vai dizer para ele, vai embora que eu não quero concorrência, de tão ruim que ele é. E é assim. Benevolência. É querer o bem para todos. É assim que Jesus é? Quando eu não estou querendo o bem para o outro, eu estou escrevendo o meu evangelho? Não estou. Indulgência para com o outro. O que é ser indulgente? A pessoa escandalosa é indulgente? A pessoa que briga com cachorro, com gato, com todo mundo é indulgente? Ser indulgente é ser doce. Olha que delícia. Ser indulgente é ser igual um gelado alemão, uma cocada moreninha, uma pipoca doce. Isso é ser indulgente, ser doce. É espalhar doçura. Quando eu brigo, esculhambo, roda a baiana, quero bater no outro, quero que o outro morra, eu estou sendo indulgente? Não. Quando eu sou doce, olha, é difícil, hein? Meu Deus. Quando eu estou sendo doce, eu estou escrevendo o meu evangelho. E para fechar a 886, ainda continua valendo um passe de graça. Ganhou. Perdoar, só isso. Então, querer o bem do outro, ser doce e, além de tudo, perdoar. Perdoar não é esquecer, não. A gente vai esquecer se tiver um Alzheimer. Perdoar é lembrar, olhar para a cara dele, para a cara dela, e pensar, apesar de tudo que você me fez, eu não sei viver sem você, eu te amo. Eu quero ser feliz com você. Apesar de tudo, eu te amo. Não sofrer na presença da pessoa que me fez sofrer. Não sofrer na presença daquele que me fez chorar. Então, resumindo, 886, qual é a caridade entendida por Jesus? Benevolência, indulgência e perdão. Yes. Feito isso, só faltava isso. É o evangelho sendo vivido. Aonde estivermos, com quem estivermos, enfrentando as maiores dificuldades que se possa ter vivido. Quem é que enfrentou uma dificuldade braba? Levanta o dedo. Só? Todo o resto aí não enfrentou? Então, o evangelho sendo vivido todos os dias, aonde estivermos, com quem estivermos, enfrentando todas as dificuldades, na esperança. Manter a cabeça erguida, porque vai passar. Sabendo que vai encontrar a liberdade. Evangelho, esperança e liberdade. Liberdade de quem? Quem é que eu tenho que superar, que nós falamos no início da nossa fala? A nós mesmos. Então, a nós mesmos. As portas estavam abertas naquela noite, para a gente concluir uma história. Eu tinha combinado com o Cristo que a gente ia até às 10, mas eu vou terminar na hora. Então, lá no livro Contos e Apólogos, lição 38, irmão X, Esmola da Compaixão. As portas estavam abertas, a serviço da caridade. A casa dos apóstolos em Jerusalém vivia repleta
de muitos sofredores. A Casa do Caminho, que foi fundada pelos apóstolos após a morte de Jesus. Eram doentes, desiludidos, que vinham rogar a esperança. Velhinhos sem consolo, que pediam um abrigo. Mulheres de semblantes assustados, que traziam nos braços crianças aleijadas. Que traziam nos braços crianças sofridas. De quando em quando, grupos de irmãos generosos chegavam da via pública, acompanhando alienados mentais, loucos, para que ali, na Casa do Caminho, encontrassem o benefício da prece, o benefício do amor, o benefício do consolo de Pedro, de Tiago, de André, que ali estavam. Numa sala pequena, Simão Pedro atendia, prestimoso, cansado, mas ele pensava, para que ela veio aqui pedir caridade? Se ela faz assim, assim, assim. Para que ele veio aqui pedir para ficar curado das pernas, se ele caminha para aqui, para acolá, que não é um lugar muito bom? Mas ele estava cansado. Foi o dia todinho de muita luta, muitas pessoas batendo a porta. Estava cansado pelas desilusões que ele via. Imagina eu atendendo uma pessoa e vendo ali que aquela pessoa nem merece, porque é ruim. E ele vendo aquilo. Pedro não era doce, Pedro era enérgico. Pedro era taxativo. E ele pensava na hipocrisia do mundo, ele entendia. Mas ele pensava na hipocrisia do mundo. Ele pensava na hipocrisia daquela que estava batendo a porta, daquele que estava batendo a porta. Ele pensava. Mas ele estava cansado. Ele estava cansado de tanta reclamação, de tanta amargura das pessoas. Só ele ou nós também? Tem dia que a gente fala, meu Deus, não aguento mais. A gente foge de uma pessoa, não quero nem ver. Que vem lá um rosário de dor e de reclamações. Vocês sabem a diferença do terço e do rosário? Não. O terço são 50 Ave Marias, o rosário são 150. Então, o terço é um terço do rosário, entendeu? O terço é um terço do rosário. Então, com 150 reclamações, olha, ele não aguentava mais aquilo. E por muitas horas, identificando as desventuras alheias, colocada ali as mostras nas palavras, as deficiências e os rudes erros, o quantos lhe vinham suplicar reconforto. E vinha hoje suplicar reconforto, amanhã fazia de novo. Vinha amanhã reclamar o reconforto, pediu o reconforto, o abraço e o carinho, depois da manhã fazia de novo. Então ele era humano, ficou cansado. Todavia, quando o sol desapareceu, naquele dia de tanta dificuldade, o modesto viajante penetrou o pequeno espaço, aquela salinha minúscula, exibindo as suas mãos largas com sangue. Naquele compartimento agora vazio, apenas o velho pescador, Simão Pedro, que dispunha a retirada, cansado, suado, precisando descansar e dormir. Porém, o recém-vindo silencioso aproximou sutil e o tocou docemente. Pedro lhe deu atenção, clamando, quem és tu que chega a estas horas, quando o dia de trabalho já terminou? O centro já fechou, o que tu veio fazer aqui agora? A minha casa já está fechada, está na hora de eu dormir, o que tu veio me perturbar? E Pedro pergunta, quem és tu que chegas a esta hora, quando o dia de trabalho já terminou? E porque o desconhecido não respondesse, insistiu ele com censura. Avia-te, fala sem demora, dizes depressa, o que veio fazer aqui? Nesse instante, porém, deteve-se. Deteve-se a contemplar as rosas de sangue que brotavam naquelas mãos belas e finas. Fitou os pés descalços, dos quais transpareciam ainda vivos os rubros sinais
dos cravos da cruz. E ansioso, encontrou no estranho, naquele estranho peregrino, o olhar que refletia o brilho das estrelas. Senhor, Senhor, que pretendes do teu servo? Estão batendo na nossa porta. Não aguento mais tanta dor, a gente diz. Não aguento mais tanto sofrimento, não aguento mais. E ele diz: Senhor, Senhor, que pretende de mim? Foi então que Jesus, redivivo, vivo, aparente, tangível, afagou-lhe a atormentada cabeça e falou com voz triste: Pedro, lembra-te de que fomos chamados para o socorro de almas puras? Nós viemos aqui para as almas puras. Venho rogar-te a caridade no silêncio, quando não posso mais auxiliar. Suplico-te, para os filhos da minha esperança, a esmola da compaixão. O rude, mas amoroso pescador de Cafarnaum mergulhou as faces nas mãos calosas para enxugar o pranto que vinha nos seus olhos, um pranto copioso, silencioso, e quando ergueu novamente os olhos para abraçar o visitante querido, o aposento estava sozinho, isolado. A noite tinha chegado. E ele lembrou da pergunta: Pedro, tu me amas? E ele está perguntando para a gente: tu me amas? O que você está fazendo com os seus dias, com as suas horas, com a sua inteligência? Tu me amas? Evangelho, esperança e libertação. Que tenhamos a certeza de que Ele está de olhos em nós, fitando-nos e confia em nós. Um abraço querido, meu amigo George. Você fez o teu Evangelho. Ajude, Senhor do amor, Deus nosso Pai Criador, para que a gente consiga também realizar o que temos de melhor, porque todos nós temos coisas boas para fazer, para sentir, para realizar. Muita paz a todos.